Paz do Senhor Jesus. Eu vou compartilhar com os amados uma palavra que tem falado muito ao meu coração. A Bíblia, meus amados, ela tem resposta para nós. A Bíblia tem sempre um conselho, um direcionamento que tem o poder de mudar a nossa vida e mudar com certeza para melhor. A Bíblia, ela abençoa a vida de todo aquele que obedece os seus mandamentos. Eu vou compartilhar aqui uma palavra muito poderosa que está em Tiago. Capítulo número 4, versículo 8 ao 10, que diz bem assim: Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Meus amados, para a gente viver as bênçãos de Deus, nós temos que estar de acordo com a Bíblia Sagrada. A graça, ela é um favor imerecido. A graça, ela é uma oportunidade para o pecador se arrepender e viver uma nova história na presença de Deus. Mas em nenhum momento a graça nos dá uma liberdade para a gente pecar. Pelo contrário, a própria Bíblia diz: não abuseis da graça. Existe um evangelho pregado por aí que é o evangelho da hipergraça, que prega o seguinte: Deus te ama, o teu pecado não vai impedir de você viver aquilo que Deus tem para você. Pela Bíblia, o nosso pecado pode sim nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós. É por isso que aqui o texto que a gente acabou de ler vai falar: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Então a Bíblia aqui está nos cobrando uma santificação, um posicionamento na presença de Deus para que Ele venha nos abençoar. Olha só o que diz no versículo número 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que é exaltação? Exaltação, cumprimento da promessa. Exaltação é uma honra, exaltação é uma bênção. Exaltação é Deus nos dando vitória. É Deus nos colocando em uma posição elevada perante a sociedade. Mas para isso acontecer, a gente primeiro tem que se humilhar. A gente tem que se submeter à vontade de Deus. A gente tem que obedecer à palavra do Senhor. Então, se você quer viver algo na presença de Deus, você tem que obedecer à palavra de Deus. Você tem que viver uma vida de santificação. Todos nós temos que nos humilhar perante o Senhor para que Deus venha atender a nossa oração, para que Deus venha agir em favor de nossas vidas. Como a gente quer que Deus venha nos dar vitória se a gente viver conforme os padrões deste mundo, se a gente viver uma vida na desobediência? Deus não age perante a desobediência, pelo contrário, Deus disciplina aquele que é desobediente. Então Deus aqui está chamando a nossa atenção para o seguinte: se a gente quer viver as promessas de Deus, se a gente quer viver as bênçãos de Deus, primeiro a gente tem que se santificar. Primeiro a gente tem que se posicionar perante a palavra de Deus. E quando eu digo se posicionar, é se colocar em uma posição de obediência, se colocar numa posição de servo. O nosso coração tem que estar voltado para as coisas de Deus. O nosso coração tem que ter prazer na palavra de Deus. O nosso coração tem que ter prazer nas coisas do Senhor. Muitas das vezes o que falta para o ser humano começar a viver as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, é um posicionamento. É o ser humano largar o pecado, largar o mundo e começar a viver uma vida de santidade na presença de Deus. O Evangelho nos cobra a respeito da santidade. A partir do momento que a gente conhece a Deus, a gente tem que mudar o nosso estilo de vida. A gente tem que se afastar das coisas deste mundo. A gente tem que começar a lutar contra a nossa carne. A gente tem que começar a rejeitar o pecado. A gente tem que começar a fazer de tudo para viver uma vida agradável aos olhos do Senhor. Então vamos voltar o nosso coração para Deus, para que assim as promessas de Deus venham se cumprir em nossas vidas, para que assim as bênçãos de Deus venham começar a nos alcançar. Então guarde essa palavra no teu coração.
Xanabracanto, nabrafoi, acanto, urabafai. Viva posicionado conforme a Bíblia Sagrada. Viva uma vida de obediência. Guarde os mandamentos do Senhor no teu coração. Porque se você viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, Jesus vai te abençoar. As promessas de Deus vão se cumprir na tua vida. E Deus vai te exaltar. E no final de tudo, Deus vai te levar para ir morar nos céus. Então guarde essa palavra no teu coração. E que Deus te abençoe.